O papo com a EPEP de hoje é com Gonzalo Vecina. Professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Vecina foi secretário municipal de saúde, fundador e diretor-presidente da Anvisa. Com sua grande experiência, ele conversa conosco sobre o panorama da saúde e da pandemia no Brasil. Bom, a minha primeira pergunta é sobre como a pandemia vai se discorrer durante esse ano. Qual é a sua perspectiva? Tudo indica que nós estamos caminhando para sair da fase de epidemia para a fase de endemia, né? Há possibilidade sempre de surgimento de uma nova variante. Está sendo muito discutido a variante que ainda não foi declarada uma variante de preocupação, a BA2, né? Tem a BA1, que é a Omicron, que está circulando aí, e tem uma BA2, que é uma Omicron um pouco diferente, tem algumas mutações a mais. Parece que essas mutações a mais a tornam um pouquinho mais infectiva, talvez com algum quadro clínico mais grave. Mas ainda não temos suficiente certeza. São muito poucos os casos. No Brasil, nós temos registrados, parece que 11 ou 12 casos até agora. Lógico, se existe 11 ou 12 com o pouquíssimo número de testes que nós fazemos, deve existir mais, sem que a gente esteja diagnosticando. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? No momento, a expectativa é que, apesar do crescimento do número de mortes, o número de mortes indica o que aconteceu há 30 dias, 20 dias atrás, que a pessoa que morre é a pessoa que, neste caso, né, as pessoas que morrem são as que estavam internadas. Elas entraram no hospital há 15, 20, 30 dias e estão morrendo agora. Então, não é um indicador da atividade da pandemia. O indicador da atividade da pandemia são os número de casos, né? E o número de casos vem caindo consistentemente, levando em conta o momento de entrada da pandemia. Quer dizer, a pandemia entrou por municípios como São Paulo e Rio, por causa dos aeroportos, e depois ela vai se deslocando para dentro do país. Então, ela está caindo nos lugares em que ela entrou e ainda pode estar subindo em lugares que ela chegou por último, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa evolução da pandemia, mas, no momento, a expectativa de todos é que ela entre em fase de endemia. Também olhando um pouco para a Europa, né? A Dinamarca foi um dos países em que a BA2 esteve mais presente. E mesmo assim a Dinamarca resolveu sair do estado de pandemia, tem um clima de liberação, não uso de máscaras, só a vacina que ainda está sendo aplicada, embora o certificado da vacina até já possa começar a ser não exigido em alguns desses países, como é o caso da Dinamarca. Muito bem, e eu gostaria de saber também sobre a vacinação em crianças. Mesmo já tendo toda essa liberação, ainda tem uma falta de adesão à campanha de vacinação das crianças. Eu gostaria que o senhor desse um parecer sobre isso, o que poderia ser feito e tudo mais. Bom, primeiro que o fato de o clima de epidemia está diminuindo, o fato da doença se transformar em doença endêmica não diminui a importância da vacinação. Quer dizer, a vacina é a única proteção que nós temos, de fato, hoje contra a doença. Então, mesmo que ela entre em fase endêmica, o que significa ser endêmica? Significa que a maior parte das pessoas suscetíveis que o vírus conseguia encontrar, ele já encontrou. Então, cai o número de casos. Por que cai o número de casos? Porque cai o número de suscetíveis. Caindo o número de suscetíveis,
Os que sobram são mais difíceis, probabilisticamente, de serem encontrados pelo vírus que está circulando. Mas sempre que o vírus encontrar uma pessoa suscetível, ele vai produzir doença. Então, a vacinação continua sendo crítica, né? Estudo feito recentemente por um conjunto de universidades federais e a Unesp aqui em São Paulo indicam que a vacina protege contra mais ou menos algo em torno de 14 mil hospitalizações e cerca de 4 mil mortes por aí. Então, nós temos que tomar a vacina para evitar esses mortos. E, então, a vacinação continua sendo fundamental. E a vacinação infantil também. Nós estamos com uma boa cobertura vacinal com 2 doses para adultos, estamos com uma má cobertura da terceira dose. A terceira dose é muito importante, então tem que fazer a terceira dose. Nós estamos no Brasil com uma cobertura de 30% de terceira dose. E a cobertura das 2 doses iniciais próxima de 75%, 76%. Então, o que nós temos que fazer? É aumentar a terceira dose. E, com certeza, a hora que a gente conseguir aumentar a terceira dose, nós vamos passar para a 4ª dose. Paralelamente a isso, tem a vacinação infantil. A vacinação infantil de 5 a 18 anos, infantil e de adolescentes, de 5 a 18 anos. Temos que avançar muito nisso. De novo, São Paulo está com 50% de cobertura na faixa dos 5 a 11 anos. Fora de São Paulo, essa cobertura é bem menor, 30%. O que temos que fazer? Temos que aumentar a cobertura. Por que ela é menor fora do estado de São Paulo? Muito provavelmente por falta de vacina. Mas aqui em São Paulo, graças ao Butantan, a gente conseguiu uma cobertura maior. Agora, São Paulo está se propondo, inclusive, a fazer a vacinação dentro das escolas, o que é uma estratégia muito adequada. Lógico, sempre com autorização dos pais. Então, vamos tentar aumentar a cobertura vacinal de crianças. Com certeza, nos próximos semanas, Pfizer e Coronavac devem entrar com pedido de autorização para vacinação a partir de 6 meses. Antes de 6 meses, provavelmente não iremos vacinar. Antes de 6 meses, a transferência passiva de anticorpos da mãe para a criança é suficiente. Então, a partir de 6 meses, todas as crianças deverão ser vacinadas para se proteger e para proteger as pessoas com as quais elas habitam. Então, a vacina é uma providência que deverá continuar sendo uma preocupação importante para todos nós. Perfeito. Eu gostaria também que o senhor desse algum parecer sobre os municípios menores, como o senhor mesmo falou, que primeiro nos grandes centros tem essa alta da pandemia, e com o passar do tempo, os municípios menores, mais para o interior do país, eles recebem essa pandemia, digamos assim. Então, o que o gestor de uma cidade de pequeno porte, ele deveria se atentar para que ele possa organizar a sua cidade com a pandemia, que nesse momento está maior em grandes centros? Bom, eu acho que, particularmente nos pequenos municípios, a rede de atenção primária é exclusivamente dependente do município e é fundamental na cidade, né? Nas cidades de pequeno porte, você não tem outros estabelecimentos de saúde, né? Não tem UPA, não tem pronto-socorro, não tem hospital. Então, a unidade básica de saúde, quando existe a estratégia da saúde da família, é o único momento, é o único local em que as pessoas podem buscar assistência à saúde. Então, uma primeira coisa é mantenha a sua rede de saúde funcionando bem, com profissionais, com material, equipamento de proteção individual, brigue para ter a sua cota de vacinas entregue pela regional de saúde, coisas desse tipo. Segundo, mantenha a sua população informada. A população deve ser informada com os instrumentos que tem, a presença na rádio local, algum tipo de jornal local, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Informação
foi a coisa mais importante para enfrentar essa pandemia. Então, é importante que os secretários municipais, os prefeitos, procurem ter um contato mais próximo possível com a população, para informar a população do que está para vir, do que fazer e o que é que se tem que fazer. Tem que usar máscara, tem que evitar aglomerações, né? Então, as pessoas têm que entender isso. E não se trata de um castigo imposto pelo prefeito, que se trata de uma situação excepcional imposta pela natureza. E as pessoas têm que entender que o isolamento social e o uso de máscaras é fundamental enquanto nós não temos uma vacinação mais elevada. Então, tem que manter a proteção, tem que manter a população bem informada, para que ela faça a sua parte. A sua parte é justamente essa: tomar a vacina e sempre que tiver em ambientes fechados, pelo menos sempre que tiver em ambientes fechados, tratar de usar máscara, né? Então, não tem muita coisa a mais além disso para ser feito. Perfeito. E agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor dissesse, de todos os erros que foram cometidos nessa pandemia, qual é aquele que mais se destaca e que o senhor daria maior atenção? Veja, não há dúvida nenhuma de que num país que é uma república federativa, onde tem um sistema de atenção à saúde público, em que 50% dos recursos desse sistema de atenção à saúde são federais, e o restante é dividido entre estados e municípios, não há dúvida de um país onde você tem como principal arma para combater as moléstias infecto-contagiosas é um programa nacional de imunizações, onde a compra de vacina é necessariamente feita de acordo com a lei pelo Ministério da Saúde. Estados e municípios não devem comprar vacina. Não há dúvida de que o problema mais grave que nós tivemos foi o problema de gerenciamento. O governo federal não funcionou nessa crise e, ao contrário, ele atrapalhou nessa crise. Tem um monte de subproblemas, né? Nós não fizemos, nós não criamos uma capacidade de testagem, de novo, grande responsabilidade do governo federal. Nós acreditamos no kit Covid, que é um desastre, uma mentira, uma negação, né? E o governo federal comprou muito hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, essas drogas que não funcionam, e tentou fazer com que elas fossem utilizadas, algumas inclusive causando mortes, como a proxalutamida no Manaus, né? Tivemos erros na distribuição adequada do auxílio emergencial. Afinal de contas, a nossa população, 40% da população, vive da economia informal. Então, quem vive da economia informal não tem comida em casa. Então, sem auxílio emergencial, essas pessoas passarão fome, como estão passando, né? Até 12 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar. Ou seja, não tem comida no dia, não tem comida no dia. A questão do isolamento, né? O governo federal foi contra o isolamento, o governo federal era a favor da proposta da possibilidade de a gente alcançar a imunidade de rebanho, porque a imunidade de rebanho, as pessoas saem, pegam a doença, e quando tiver 70% de pessoas já infectadas, a doença desaparece. O que não é verdade, porque essa doença tem reincidência. Acabou a variante inicial, veio a gama, pegou todo mundo de novo, veio a delta, criou um baita de um problema. Fora do Brasil, a alfa e a beta fizeram isso, depois veio a ômicron. Todo mundo que teve com a gama e teve com a variante inicial vai ter de novo, está tendo de novo com a ômicron. Então, a imunidade de rebanho não funcionou, não funciona, né? Então, qual é a alternativa? Ficar em casa, para tentar impedir que a rede sanitária colapse, como colapsou na segunda onda de forma mais importante no Brasil todo, mas também colapsou na primeira onda. Então, muitos foram os erros, mas o erro mais importante foi a falta de governo, falta de presença
do Ministério da Saúde num país federativo, né?